com vocês. Então, hoje a gente vai falar um pouquinho sobre conversão. Antes da gente começar, eu só queria confirmar, se vocês puderem mandar para mim no campo de observação, se todo mundo está me ouvindo bem, se está legal, se a gente pode prosseguir, por gentileza. Todo mundo me ouvindo? Deixa eu ver. Oi, Gustavo, boa tarde. Legal, bacana, Marina. Legal. Bom, então acho que todo mundo me ouve. Então a gente pode conversar. Então vamos lá. O primeiro passo, aí, deixa eu só. Achei. Me perdi aqui um pouquinho, mas já voltamos. Então, o primeiro passo que eu gostaria de dividir com vocês é sobre a diferença, né, entre o funil de vendas e o funil de conversão. Até coloquei aqui, porque uma é uma coisa e outra coisa é outra coisa totalmente diferente. Então, a gente ouve muito falar, né, sobre o funil de vendas e as suas etapas, onde nós temos lá basicamente a captação de visitantes. Então, a gente faz diversas ações para que nosso site tenha visibilidade e receba visitantes. Esses visitantes eles se convertem em leads, né, que são realmente os clientes interessados, as oportunidades de vendas, e depois de uma venda concluída, ele se torna um cliente. Então, quanto mais visitas o nosso site tem, mais clientes a gente consegue converter. Essa é a o motivo, né, da existência aí do funil de vendas. O funil de conversão, eu vou passar ele detalhado mais para frente, mas também funciona da mesma maneira. Só que ele começa onde termina o funil de vendas. Então ele é um complemento, né? Então muita gente mede e faz todos os seus esforços, enfim, as suas métricas em cima do funil de vendas e não vê a outra parte. Mas na verdade a venda ela não termina quando o cliente compra, quando ele clica lá no botão comprar. Ela termina quando realmente essa transação ela foi aprovada, né? Esse boleto ele foi pago. Então a gente tem aí mais um pedacinho que é onde a gente vai focar hoje. Mas só passando aqui rapidamente pelos pilares aí, né, do funil de vendas ainda. Então, a primeira é atrair visitantes, né? A primeira ação que a gente toma para começar a nossa secção é atrair os visitantes para o nosso site. Como? Através de links patrocinados. A gente tem aí Google, Facebook, através de SEO, do site de busca, ou a gente usa uma vitrine virtual, pode ser o Buscapé ou algum outro buscador. Marketing de conteúdo, então posts em redes sociais, blogs, sites especializados e tudo que você pode fazer junto com um conteúdo bacana daquele produto que você vende. E o e-mail marketing, né, onde a gente tem uma base e tenta aí trazer os visitantes de volta para o nosso site através de comunicação via e-mail. E aí, para isso, né, você precisa medir sempre o seu ROI, para que você possa saber se o seu investimento ele realmente está indo pelo caminho certo e você tem para ver qual canal te dá um retorno melhor. Aqui eu coloquei a formulazinha do ROI, então é o lucro obtido menos o investimento dividido pelo investimento. Quanto maior for o número, melhor o seu ROI, melhor o seu grau de investimento. Então, o segundo passo é ter uma base de leads. Então, quando a gente fala em e-commerce, ter uma base de leads ela é fundamental, né? E com isso, porque com isso você consegue trabalhar aquele cliente que já teve interesse na sua loja. Para você captar esses leads, pode ser através de um cupom de desconto. Então, muitas lojas já utilizam, né, esse artifício. Então, você entra no site, tem lá X% de desconto em sua primeira compra, cadastre-se aqui. Né? E alguns colocam lá, ao invés de colocar o xizinho para fechar, coloca não, obrigado, não gosto de desconto, não quero ter 5%, enfim. Eu, particularmente, acho que isso já passou um pouquinho, foi legal lá no começo, agora mais ou menos, mas enfim, cada um faz o que quer. Não estou aqui também para falar o que é mais legal ou menos legal, mas essa é uma
uma estratégia, né? Outra estratégia é a newsletter. Então, você colocar, atrair o seu público através de conteúdo de news, seja lançando, quem trabalha com e-commerce de moda, não sei se alguém aqui trabalha com e-commerce de moda, mas principalmente eu acho muito interessante, eu sempre procuro assinar news de sites que vendem roupa, acessórios, enfim, porque eu gosto bastante de receber dicas, tendência, essas coisas. Então, a news eu acho bem bacana. E serviços exclusivos, né? Então, cadastre-se e receba para receber condições exclusivas no decorrer aí de um determinado tempo. Então, quem está cadastrado, ele sabe que ele tem vantagens que vão surgindo no decorrer do tempo e que outras pessoas não têm, né? Isso eu acho legal também, porque às vezes a gente ganha lá o desconto de 5% uma primeira compra, e aí depois você acaba não tratando esse cliente de forma recorrente. Então você deu o desconto na entrada e nunca mais você dá nada para ele, né? Você sempre então, eu acho que manter aí uma linha de relacionamento com alguns serviços ou vantagens exclusivas, ele é bem legal. E outra coisa que eu acho que é interessante também é você tentar segmentar a base de acordo com os interesses, né? Então, o site ele pode vender muitas coisas. A gente tem aí sites que vendem hoje praticamente de eletrodoméstico a lingerie. Então, você conseguir também segmentar o que teu visitante viu, o que ele comprou, o que ele se interessou, para não ficar sempre ofertando e aí o seu e-mail, enfim, acaba sendo marcado lá como spam e a pessoa perde o interesse na sua comunicação. Agarra as oportunidades. Então, eu preciso dar valor às oportunidades que surgem no processo de compra. Né? Através delas, podemos ter respostas sobre o que está impedindo ou não a conclusão da venda. Então, os motivos mais comuns, né? O carrinho está ali chorando atrás do menininho, o menininho indo embora. É tudo que a gente não quer. Então, um check-out confuso é um dos motivos. Muitas vezes o preço do frete, o prazo da entrega, né? E os demais fatores que tornam o funil de conversão. Então, se você for pensar, o checkout confuso, ok, responsabilidade nossa. Preço do frete e prazo de entrega, nem sempre você consegue atingir as expectativas do cliente. E às vezes não é possível realmente você atender o que o cliente espera, né? Então eu entendo que isso é uma ação que depende do cliente. Mas quando a gente fala de funil de conversão, são ações que independem do cliente. Então, são coisas que a gente pode fazer para melhorar, para que isso não aconteça, para que nosso carrinho não fique lá chorando enquanto o nosso comprador vai embora. Transformar tráfego em clientes. Então, alguns visitantes eles já entram e eles já sabem o que eles vão comprar, o porquê eles vão comprar, o valor do que eles vão comprar. Eles já estão totalmente decididos a comprar aquele produto. Mas a maioria dos visitantes, eles não sabem ao certo se eles vão comprar, o que eles vão comprar, enfim. Né? Muita gente entra para fazer pesquisa, para ficar olhando e tudo mais. Então, a gente precisa estar pronto também para ajudar o cliente a tomar sua decisão. Né? Então, uma descrição detalhada dos produtos, fotos bem produzidas, um chat com pessoas especializadas ali respondendo. Porque também pior do que não ter o chat é ter um chat com pessoas que não sabem responder corretamente as perguntas do visitante. Até comigo aconteceu recentemente, eu entrei em uma loja que vendia decoração para casa, perguntei sobre um adesivo de parede e a pessoa simplesmente falou que, infelizmente, ela não saberia tirar minha dúvida, que iria me retornar. Quer dizer, não voltei mais e, enfim. Telefone de contato, quando possível, e algum incentivo à venda. Eu acho que também é bacana. Uma coisa que eu acho legal, que eu já vi em alguns sites também, é quando você vai fechar a página, antes de fechar, ele te dá um aviso. Tem certeza que você vai embora? Não sei o quê, faça tal coisa, eu te dou tal condição. Então, de repente, é a última cartada ali para você tentar pescar o seu cliente de volta, né? E aqui eu coloquei uma observação que é muito cuidado com a recomendação de produtos, porque muitas vezes aquela recomendação do quem comprou, comprou também, ou quem viu, viu também, ou produtos similares, não sei o quê. Às vezes a pessoa ela tá certa, ela tem certeza que ela vai comprar aquela calça daquela cor e aquilo que ela quer.
E aí você começa lá e mostra para ela um monte de produtos similares. Puta, faz uma baita confusão e a pessoa não vai comprar duas calças, ela só quer uma, e aí ela já não sabe mais se aquela que ela ia comprar realmente é o melhor, é o que ela quer, e você acaba, ao invés de incentivar a venda, você perde uma venda que era quase certa. Então, é legal fazer, mas a gente tem que tomar cuidado. De repente, deixa a pessoa comprar, depois você dá uma condição, aproveite o mesmo frete e compre também tal, tal e tal. Pelo menos você já garantiu a primeira venda, né? E aí depois você tenta aí dar aquele empurrãozinho nos demais produtos. E o último passo do funil de venda que é garanta um pós-venda, né? Então já dizia o ditado, pós-venda é a pré-venda da próxima venda e da venda dos seus amigos. Eu não sei muito bem se foi o ditado que disse isso, por isso que eu coloquei aí. Mas é bem por aí. O pós-venda, muitas vezes a gente acaba deixando meio que de lado, mas é muito importante, porque como está aqui no desenhinho, né, uma pessoa que teve um excelente atendimento, uma excelente experiência de compra, uma resolução de conflitos, assim, num nível excepcional de atendimento, ela vai falar para duas ou três pessoas. Agora, aquele que ficou insatisfeito, ele vai falar para 10, 20, 30 pessoas. Então, isso a gente tem que tomar cuidado. E ainda falando de pós-venda, então eu também elenquei cinco pontos aí, né? Que o primeiro é a solução de conflitos. Então, os conflitos eles vão acontecer, a gente sabe. O correio pode ser que atrase a entrega, pode ser que a cor que o cliente viu no site é diferente da cor real. Então, o azul não é azul Tiffany, é azul turquesa e a cliente queria o azul Tiffany. Como é que você vai tratar, né? Você vai ficar bravo com o seu cliente porque ele está falando que o azul não é Tiffany, é azul oceano? Não, enfim, o cliente sempre tem razão, não tem muito o que fazer. O segundo ponto é ser relevante para o seu cliente, né? Então, você precisa mostrar que você tem algo a mais ali, que você não é só mais um site, só mais uma loja na internet. Ficar atento às novidades. Então, também sempre lançar coisa nova, mostrar para o cliente que você está atrás de tendência e que você é vanguarda, enfim. Isso também é muito importante, porque isso traz um interesse para o cliente voltar sempre na sua loja, né? Seja visto para ser lembrado. Então, sempre que você puder, tiver a oportunidade de mostrar a cara da loja, de mostrar o pós-venda, de ligar para agradecer. Eu sei que não é assim, muita gente tem uma equipe bem reduzida trabalhando em operação de e-commerce, mas sempre que você puder fazer qualquer coisa, ligar no aniversário, mandar um e-mail, enfim, é super válido para que você possa sempre ser lembrado, né? E aqui, né, fez uma brincadeira, acho que a Jar nunca desista dele, então nunca desista do seu cliente. Né? Porque fidelizar um cliente, ele é sempre muito mais barato do que conquistar um cliente novo. Então, não aceite let it go. É, vamos sempre em busca. Isso até foi uma coisa que eu aprendi na prática. É claro que quando eu falo de uma venda de serviços, né, ela é muito diferente de uma venda de produtos, enfim. Mas teve um cliente que um dia falou para mim, ele falou, chegamos em uma negociação que eu imaginei que realmente não iríamos mais conseguir. Eu tô desistindo, enfim, eu acho melhor você continuar como tá e eu sigo minha vida. E ele me disse, ele falou, Daniela, se eu estou aqui até agora falando com você, é porque você tem uma chance. Então, se eu fosse você, eu não desistiria. Porque se eu já estou aqui, é muito mais fácil você continuar comigo e a gente conseguir chegar num acordo do que você ir atrás de uma outra pessoa que você ainda nem conhece. Né? Então, eu acho que vale para tudo, vale para a vida e vale para os nossos clientes que já entraram, que já fizeram uma compra, que já tem alguma empatia com a gente. Então, sempre insistir em trazer esse cara de volta, de alguma forma incentivá-lo e fazer ficar feliz aí conosco para que a gente possa ter um retorno novamente dele no nosso mundo. E aqui entra o nosso funil de conversão. Né? Então, ótimo, a gente atraiu os nossos compradores, eles se transformaram em leads interessados, finalizaram.
Foram lá, finalizaram a compra, clicaram no botão comprar, colocaram o cartão e finalizaram a compra. É aí que começa o funil de conversão. Então, ele também tem 5 pilares principais, né? Que são as vendas iniciadas, depois as vendas finalizadas, as aprovadas, as pagas e as convertidas. Então, o primeiro ponto principal para que você possa ter ali as vendas iniciadas é facilitar o seu processo de compra. Isso já acho que todo mundo já tem isso na cabeça, a questão de checkout, usabilidade e tudo mais, mas é um ponto crucial, porque senão você nem chega a ter a cascata dos demais. Então, facilitar o processo de compra, oferecer opções de pagamentos. Então, muitas vezes isso também não tem nada mais chato do que você procurar um estacionamento e aí você acha o estacionamento e vai estacionar teu carro num lugar super caótico e aí ele chega e fala, aceita cartão? Ah, não aceita. E aí você tem que ir lá, tirar seu carro, ir para procurar outro lugar. Ou aceita cartão? Ah, aceita. Legal. Ah, mas não aceita a bandeira tal. E aí você olha no seu cartão, você fica querendo matar o banco, mas a culpa não é do banco, na verdade, a culpa é do estabelecimento. Então, a gente precisa se atentar nisso também. Ficar atento aos índices de aprovação, isso daqui a gente vai falar bastante. Os índices de aprovação, eles se dividem também. E aí eu vou tentar passar para vocês um pouco do nosso conhecimento sobre isso, porque isso é basicamente o que a gente vive e respira na PU 24 horas por dia. É saber o que a gente pode melhorar para aumentar a conversão de venda. Então, onde está parando, qual é o problema, o que a gente pode fazer, como a gente pode contornar a situação. Então, eu vou falar um pouquinho mais profundamente sobre esse tópico. Recupere e não abandone suas vendas. Enfim, uma venda abandonada ou perdida ou recusada, ela pode ser recuperada de alguma forma. E se preocupe com a saúde de suas transações. Porque uma transação paga, ela pode depois virar um chargeback. E isso daí acaba sendo um prejuízo a mais. Então, além de você não ter a venda, você ainda tem o prejuízo do valor daquela venda. Né? Então, é uma preocupação precisa estar aí na cabeça de todo mundo que tem uma loja virtual, que se preocupar com a saúde e a qualidade das transações que são feitas no seu site também é muito importante. E aí vai desde a captação de lead, e vou falar um pouquinho mais para frente para não atropelar, mas vou contar um case, inclusive, que eu achei muito interessante, que fala justamente disso. Analisar todas as etapas para ver se eu realmente estou investindo o meu dinheiro no lugar certo. Se eu estiver falando muito rápido, podem mandar no chat, porque às vezes, não sei, pode ser que eu esteja atropelando as ideias e aí vocês me falam que eu falo um pouquinho mais devagar. Então vamos lá. O primeiro pilar, né, do funil de conversão, que é facilite seu processo de compra. Então, quanto mais etapas existir entre o seu cliente e a finalização da venda, maior será a distância entre o seu investimento e o seu retorno. Então, fazer teste de navegação, e aí eu não estou falando a gente que conhece, que vive, que respira e-commerce, fazer um teste de navegação na nossa loja. Pegue alguém que seja leigo no assunto, que não tenha tanta intimidade, coloca para fazer um processo de compra, vê onde que a pessoa está dificultando, pega a sua avó, sua tia, pega uma pessoa mais... Adolescente já não, porque adolescente já tá melhor do que a gente, enfim, em questão de tecnologia. Mas peguem pessoas que não estejam tão acostumadas com o mundo do e-commerce para fazer teste na sua loja. A gente pode, de repente, identificar algumas coisas que para nós é muito comum, né, que poderiam passar batida. Peça somente necessário, então aqui é a questão do cadastro. É óbvio que você precisa pedir um cadastro, você precisa saber para onde você vai enviar seu produto, você tem as informações básicas que você precisa mandar para aprovar uma transação. E você precisa também saber algumas coisinhas ali para poder criar uma régua de relacionamento com o seu cliente. Mas cuidado para não pedir mais do que o necessário. Tem site que, como a gente faz muita compra, né, para fazer teste e tudo mais, tem sites que eu me sinto na Polícia Federal ali, passando todos os meus dados da minha vida. E isso, além de desnecessário e chato, porque demora, também você acaba se incomodando um pouco, né? Eu me incomodo, acho que muita gente se incomoda de você ter que passar tantos dados pessoais
sem a real necessidade de informar aquilo para uma loja, enfim, pessoas, uma base que você não conhece. Né? Então, isso daí é outro ponto de atenção. Não duplique cadastro, então o cliente faz cadastro na loja, faz cadastro no meio de pagamento, faz cadastro para newsletter, faz cadastro, faz, tenta fazer tudo numa coisa só. Então, fez um cadastro na loja, o que você precisar mandar de informação para um ou para outro parceiro, já pega a partir daquele cadastro e manda. Não faz seu cliente ficar digitando várias vezes os mesmos dados, enfim. Até porque ele não, muito provavelmente ele não vai fazer. E ofereça um checkout simplificado e de preferência transparente, né? A gente muito fala, tenho certeza que vocês já ouviram muito falar sobre o checkout transparente, mas realmente ele é uma coisa que veio para o Brasil há não muito tempo. Quando eu comecei a trabalhar com e-commerce há 5 anos atrás, ele ainda não era muito utilizado e enfim, as lojas, muitos compradores até preferiam ter lá seu pagamento feito dentro de uma página de um fornecedor de pagamentos para ser mais seguro, não sei o quê. Mas aos poucos isso foi com o crescimento do e-commerce e também com a profissionalização das pessoas que trabalham no e-commerce, né? Então, antigamente você via gente muito embrionário começando a trabalhar no e-commerce. Hoje a gente já tem uma indústria muito mais madura, né? E o comprador também percebe isso. Então hoje checkout transparente, porque ele já vai colocar só as informações que precisa e você manda essa venda sem precisar ficar lá cadastro, 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 cadastro. E lembre-se que o botão concluir compra, né? Ele é só o primeiro passo de uma longa jornada. Então muita gente só olha até aqui, que é aquilo que eu falei no início. Ah, concluiu a compra, beleza, converti, tô felizão. Não, então esse é só o primeiro passo de onde realmente a gente quer chegar, que é o dinheiro ali na nossa conta e o retorno do nosso investimento. Então, run, Forest. Vamos em frente. Ofereça opções de pagamento. Então, para que o seu cliente ele possa finalizar uma compra, ele precisa encontrar na loja o meio de pagamento que ele possui. Né? E aí, de novo, é responsabilidade sua, lojista, oferecer a bandeira de cartão que o cliente tem, a forma de pagamento à vista, o boleto, enfim. É nossa responsabilidade oferecer para o cliente e não o cliente ter que ficar procurando uma forma de comprar no nosso site. Até porque o exemplo que eu dei no estacionamento, se você está no centro de São Paulo com o trânsito alucinado e seus compromissos atrasados, você vai dar um jeito, pedir dinheiro emprestado para o amigo, enfim, e vai pagar o estacionamento. Agora, se o cliente está procurando um produto na internet e tudo mais, ele simplesmente vai embora da sua loja. E ele vai ficar meio bravo, tipo esse gatinho aí. Porque essa é a minha cara. Quando eu vou lá, entro no site, escolho os produtos, faço tudo lindo, já estou sentindo o cheiro da coisa nova chegando, vou pro checkout, não tem o meio de pagamento que eu quero. Ou não aceita um pagamento à vista, ou não tem uma bandeira nova no cartão, que é a minha bandeira agora. Enfim, eu fico bastante chateada. E eu acredito que não só eu, como a maioria dos compradores, dos consumidores, né? Então, mantenha-se atualizado, né? Existem coisas novas surgindo no mercado brasileiro, existem bandeiras novas, não tão novas, algumas que caíram em desuso e voltaram. Então, mantenha-se atualizado para ver o que o mercado está oferecendo, o que está surgindo, o que pode ser que você precise colocar ali para o seu comprador. Não se esqueça do pagamento à vista. Então, muitas vezes, principalmente quem vende produtos que não pode segurar estoque, acaba optando por não ter o pagamento à vista, né? Porque coloca o cartão meio eletrônico, já aprova, recusa na hora, enfim, e resolve a vida. Mas a gente não pode esquecer que o Brasil, querendo ou não, ele está passando por um momento ainda difícil, né, de crise. E muitos consumidores não têm mais o poder do crédito no cartão. As pessoas elas estão enroladas. Infelizmente, nós somos um país de pessoas endividadas. E as pessoas endividadas não têm crédito. Então, quem compra, muitas vezes as pessoas têm dinheiro. Então, ele foi lá, guardou aquele valor, tem o dinheiro para pagar, mas ela não tem crédito para pagar no cartão de crédito. Então, é muito importante a gente não se esquecer do pagamento à vista, principalmente nesse momento em que a gente está passando, enfim, o Brasil em recuperação e tudo mais.
Cultura do parcelamento também é muito importante. Então, mesmo que o seu ticket médio ele não seja muito alto, mesmo que de repente você não queira ter o custo do parcelamento, é importante lembrar que o brasileiro ele tem essa cultura do parcelamento. Então, parcela mesmo. Se eu puder parcelar em 3, eu parcelo. Se eu puder parcelar em 6, eu parcelo. É claro que o lojista ele precisa também ter uma administração financeira, né, para saber até onde vale a pena, o que vai oferecer ou não. Mas é importante deixar sempre uma opção de parcelamento disponível, porque ainda a gente olha mais a parcela do que o valor total do produto. Então, a parcela cabe. Quem tem crédito ainda vai olhar, a parcela cabe no meu orçamento, então eu vou comprar. E pense no todo, né? Não somente na realidade próxima. Então, aqui eu vejo muitas vezes, como a gente, enfim, viaja muito o Brasil inteiro, a gente vê, às vezes, ainda alguns lojistas pensando muito de forma regional ali. Então, não, mas aqui no sul ninguém usa a bandeira tal. Mas aqui no norte ninguém faz tal coisa. Mas a gente tem que pensar que o nosso e-commerce está no ar, o Brasil inteiro pode comprar, né? E não só o Brasil, enfim, pode pensar aí em expandir isso, mas pensando, né, a nível nacional, então você tem que estar ali preparado para vender do Oiapoque ao Chuí, não importa se na sua região isso não acontece. Então, isso também é um ponto de atenção. E também tomar cuidado com os excessos, né? Então, quando a gente fala de ter meios de pagamento e oferecer os meios de pagamento, a gente também tem que tomar cuidado, porque existe alguns checkouts que a gente vê por aí que é uma confusão tremenda. O cliente ele não sabe se ele paga pelo meio A, B ou C, porque o A, B e o C tem mais 12 meios de pagamento cada um, e aí vira uma confusão tremenda. O cliente acha que pagou por um determinado fornecedor de pagamento, na verdade ele está pagando por outro, e aí ele não sabe se a empresa de pagamento é a empresa que processa o cartão, vira uma confusão. Então, apesar da gente precisar manter sempre atualizado a maior leque possível, enfim, a gente também precisa moderar para a coisa não virar um carnaval. Atente-se aos índices de aprovação. Esse slide eu gosto. Então, assim, o lojista ele precisa entender o que afeta ou não a aprovação de uma compra. Né? Então, eu que trabalho em meio de pagamento, muitas vezes existem lojistas que vêm conversar comigo, eles falam, não, mas Dani, não dá para trabalhar com determinado empresa de pagamento porque não converte. E eles falam, não, mas não converte por quê? Né? O que está acontecendo? Vamos olhar os seus números, onde está parando isso? Não converte. Eu faço 50% das minhas compras, elas são declinadas. Tá, mas está declinando por quê? Está declinando porque o meio de pagamento não aprova. E aí a gente começa a desmembrar e ver que não é bem assim. Então aqui eu coloquei, fiz uma divisão meio didática para a gente conseguir entender o que acontece nessa caixa preta, né? E alguns dados mais comuns das situações mais corriqueiras e o que a gente pode fazer, se a gente pode tomar alguma ação ou não pode, e mais ou menos qual é o percentual disso, o impacto disso nas vendas. Então, o primeiro ponto que o lojista precisa entender é que existem dois processos que podem impactar, que impactam, né, diretamente nas vendas. O primeiro são os processos de autorização, que envolvem os adquirentes, os bancos, os autorizadores. E o segundo são os processos de risco, que aí sim envolvem as empresas, né, de gestão de risco. Então, nos processos de autorização, é a primeira barreira. A primeira coisa que uma venda vai passar ou recusar são nos processos de autorização. Tá? E aí, o que a gente vai conseguir ver aqui? Primeiro, porque o antifraude, a gestão de risco, ela só vai receber essa transação para passar pelas análises dela e dizer se aprova ou não, se o adquirente, o banco emissor, enfim, ele me der a bandeira, me der o ok de que aquela transação ela foi validada e ela pode seguir em frente. Tá? Então, cerca aí de 30%
das suas recusas, elas já param nesse primeiro parte do copo. Então, se você não fizer nada, você já perde aí uma grande quantidade de vendas, enfim, só nesses processos. Por quê? Porque muitas vezes isso não é algo que você não consiga reverter, né? E aí no segundo funilzinho aqui, copinho, eu coloquei, separei, né, os dados mais comuns, o que acontece. Então, a maioria dessas vendas que são barradas pelo adquirente, pelo emissor ou pela bandeira, ou é porque o cliente está com o cartão bloqueado para compra no e-commerce, que ainda é muito comum. Então o cliente ele fala: "Ah, mas eu passei lá na maquininha da loja da esquina e passou. Por que, que esse site não aceita meu pagamento?" Na verdade, ele está com o cartão bloqueado para e-commerce. Ele nunca fez uma compra naquele cartão, enfim, isso é um motivo que a gente consegue reverter. Por quê? Porque o banco ele vai te informar um código de retorno que é aquele motivo. E aí você consegue mostrar de alguma forma mais amigável, né, para o seu comprador. Cartão bloqueado para e-commerce, favor desbloquear seu cartão junto ao banco emissor, um exemplo. Você tem uma chance de recuperar essa venda. Ah, então o meu cartão está bloqueado. Ele vai lá, desbloqueia o cartão, volta, compra de novo. Dados incorretos, então muitas vezes o cliente digita errado o número do cartão. Isso também você vai receber um retorno dizendo que os dados estão incorretos. Você consegue transformar numa mensagem amigável e falar para o seu cliente. E falta de conexão. Então, falta de conexão com o adquirente acontece muito. É a mesma coisa se a gente fizer um paralelo com o mundo físico. Quantas vezes a gente já foi num estabelecimento, foi pagar, o caixa colocou o cartão na maquininha, não passou, ele te oferece outra maquininha. Muitas vezes, né? Tenho certeza. A não ser que eu seja muito azarada e isso só aconteça comigo. Mas, enfim, eu acredito que isso é bem comum. No e-commerce é a mesma coisa. Se você não estiver com fornecedor de pagamentos ou você mesmo um desenvolvimento pronto para fazer isso de forma automática, tentou a primeira maquininha, recusou, perdeu. E aí o cliente muitas vezes ele pode ficar bravo, enfim, ele pode até ser que ele tente de novo, mas muitas vezes uma falha de conexão ela fica algum tempo ali ainda, então é sempre legal você ter um backup, né, para você poder mandar as suas transações por falta de conexão. A nossa média histórica é que a gente recupera 17% das vendas recusadas com a retentativa de conexão para outro adquirente. Então, isso é legal. E eu estou falando aqui não é porque o meu produto, eu falar que o meu produto é o melhor do mundo, não. São pontos que eu acredito que o lojista ele precisa ter ciência para poder cobrar do fornecedor de pagamento dele, seja quem for. Seja eu ou seja qualquer um dos meus concorrentes, para que ele possa perguntar e falar: você tem isso, você faz isso? Então, por isso que eu fiz questão de colocar aqui, porque isso realmente faz bastante diferença. E aí tem coisas que a gente não tem muito o que fazer, que é a questão da falta de crédito. Se o cliente não tem limite no cartão, eu não tenho o que fazer para autorizar. Não vou autorizar nunca essa transação. E o cartão fraudulento, se esse cartão ele já está lá marcado como fraude, ele teve algum problema, enfim, o banco autorizador não vai passar e não tem o que fazer, e a gente também nem quer fazer nada em casos assim, né? Porque com certeza é uma transação que vai te dar problema depois. Então, aqui, dos 30% que param nos processos de autorização, cerca de 20% a gente consegue recuperar. E aí, esses 20% eles passam para a segunda etapa, que são os processos de risco. Né? E aí você pode ter, enfim, qualquer empresa de risco aí gerenciando, ou do próprio fornecedor de pagamento, ou algumas empresas especializadas. Dentro do nosso grupo a gente tem o F-Control, mas a gente tem também o ClearSale, que são os dois líderes de mercado aí. Algumas outras que tem também junto com o Cielo, ou alguns facilitadores de pagamento têm direto o seu interno, mas todo mundo tem. Né? Você pode trabalhar com e-commerce sem uma gestão de risco? Pode, mas é um pouco complicado, eu vou falar isso um pouco mais para frente. Então, quem faz facilitador de pagamento, né, que
que se propõe a cuidar de todas as etapas da sua venda, ele sempre tem alguma ferramenta de gestão de risco. E aí, dentro desse processo, também existem coisas que a gente pode fazer para que não haja uma perda, né, de conversão desnecessária e coisas que, infelizmente, não são possíveis ser feitas. Então, o comportamento e dados suspeitos. Isso é uma coisa que o antifraude ele olha. Ele fala: esse comportamento é normal? Pô, a Dani acabou de fazer uma compra em uma loja, ela está fazendo compra em outra, e ela já está fazendo uma terceira compra em outra. É normal isso? É suspeito, mas isso quer dizer que a Dani é uma fraudadora? Não, não quer dizer. Então, comportamentos suspeitos, eles precisam ser investigados para que não sejam barrados e você perca a conversão. Então, isso é uma outra coisa que você precisa ver, ou com seu fornecedor de pagamento, ou com seu fornecedor de risco, como é que é tratado, tá? Porque se na dúvida cancela, você está perdendo conversão, com certeza. Tá? Produtizados. Então, tem muita gente que vende, enfim, smartphone, vende produtos esportivos, perfume, que são produtos visados aí para fraude com produtos de alta liquidez. Esses produtos, eles tendem, né, a ter, sim, uma procura mais alta de fraude, por fraudadores, mas não quer dizer que todo mundo que compra lá é fraudador. Então, também precisa ser visto. Se você tem uma loja que vende, né, produtos visados, você tem que ver muito bem e acompanhar muito de perto como é que o teu fornecedor de pagamento ou de risco está tratando essas vendas, para ver se ele simplesmente não colocou lá uma fila de sim ou não, ou algo muito simplista que está te fazendo perder venda. E venda de valores elevados. Isso é uma outra coisa também. Muitas vezes a gente vai falar, muitos lojistas reclamarem disso, né? Ah, mas venda que eu faço acima de X não aprova, não adianta. O fornecedor tal ou tal não aprova. Então, assim, vendas de valores elevados, sim, ela é uma venda um pouco mais que você precisa dar uma olhada muitas vezes, porque também, se você aprova isso direto e isso é uma fraude, o teu prejuízo é maior. Então, existe uma responsabilidade em tratar as vendas de valores elevados. Mas a gente sempre parte do princípio que aquela venda é uma venda real. Né? Ela realmente é uma pessoa idônea que está comprando do outro lado. Então, vale a pena investigar, mas você não pode aceitar que isso seja barrado de cara sem ninguém olhar. E coisas que, enfim, a gente não tem como, são realmente as transações fraudulentas. E aí pode ser já um cliente com um alerta de fraude, ele já fez várias fraudes confirmadas, existe dentro do, do sistema de risco, ele existe um consórcio, né? Então, pelo menos agora eu vou falar sobre esse meu pedaço para que todo mundo entenda. Existe um consórcio dentro do nosso sistema de risco. Todas as lojas que trabalham com a nossa ferramenta, elas não se enxergam, mas essa base ela é toda compartilhada. E aí a gente vende a solução do antifraude para lojas junto com pagamentos ou sem pagamentos. E tudo isso fica lá numa base de informações gigantesca. Então eu consigo saber se um cliente ele está fazendo várias compras, se um cliente ele já fez uma compra ou duas ou três e depois abriu o chargeback daquelas compras. Então a gente consegue ter um histórico, né, e fazer todo um comportamento de vendas para poder dizer se aquela transação ela é fraudulenta. Uma das coisas que eu acho mais legais que a gente tem lá é a questão da identificação da máquina. Então eu consigo identificar se aquela máquina está fazendo várias transações com diversos cartões diferentes, com diversos endereços, diversos perfis, ou se aquela máquina já fez transações no passado, que depois. Porque pode ser que você tenha tido seu cartão roubado, enfim, e alguém fez fraude no teu nome, não quer dizer que você seja um fraudador. Mas você não vai ter sua máquina roubada e a pessoa pegou sua máquina, fez várias fraudes no e-commerce e depois te devolveu e agora você está com uma máquina que está marcada como máquina fraudulenta. Isso não vai acontecer. Então, isso eu acho que é uma ferramenta sensacional para a gente conseguir identificar ali
e, enfim, tudo criptografado. O fraudador, o hacker, seja o que for, ele não consegue alterar o número do IP da placa-mãe. Então, é bem bacana. Então, se a transação realmente é fraudulenta, é justamente o papel da sua gestão de risco, identificar, e aí não tem como, tá? Então, dos 20% que desceram, cerca de 17% existem processos para recuperação e apenas 3% realmente não há o que fazer. Não tem como a gente converter meio de pagamento nenhum, gestão de risco nenhuma vai converter 100% das vendas. Isso é impossível, é ilusão. Mas aqui, nessa brincadeira rápida que a gente fez, a gente tinha uma aprovação que ela sobe de 70% para 87%. Você investiu a mais para isso? Não. Você teve que ir lá buscar mais clientes para subir esses 17%? Não. Então, sem nenhum investimento, né, de lá falando em funil de vendas de novo, sem nenhum investimento adicional, você teve aí 17% de conversão a mais do que você teria sem olhar. Mas aqui eu estou dizendo, é olhar, é cobrar, é perguntar. Então, assim, eu sempre falo, o cliente, muitas vezes a gente fala, ah, mas esse cliente, não sei o quê, está questionando. É o papel, vocês têm mesmo que olhar, que questionar, que cobrar, porque o que vocês precisam olhar no final é o ROI. O ROI tá legal, não tá? E o que a gente precisa fazer, nós, né, da indústria de pagamentos e risco, precisa fazer é tudo que a gente pode descobrir e melhorar para que a gente tenha mais resultado para vocês. Essa é a conta. E aqui, só para colocar, né, os percentuais que eu apresentei, elas são médias de mercado que a gente tem. Elas podem variar conforme o segmento, mas, assim, sempre pode melhorar. Se você começar a olhar, acompanhar, a cobrar, você vai ver como melhora. Sempre. Próximo ponto é recupere e não abandone suas vendas. Então, carrinhos abandonados, boletos não pagos, cartões não autorizados, eles podem ser convertidos. Então eu coloquei ali, né? Faça como o nosso amigo. Ele foi lá e foi investigar os carrinhos abandonados. Então vamos fazer isso, vamos olhar. Por quê? O que está acontecendo? E aí a gente pode tanto tomar ações antes desse abandono do cliente ir embora de uma vez, logo depois que ele foi embora e a gente tentar trazer ele de novo, no momento ali da compra que ele não está conseguindo comprar, né? Ou até poxa, se você conseguir fazer um filtro dos melhores pedidos e tudo mais, fazer um contato mesmo para ver o que você pode ajudar o cliente e recuperar. Então, incentivo antes de do fechamento da página, e-mail de recuperação, oferta de outro meio de pagamento como incentivo e contato telefônico em casos selecionados. Então, muitas vezes o cliente ele tentou pagar com cartão e aí não autorizou. Oferece um boleto para ele com desconto, vai saber se ele quer muito aquilo e ele vai fazer um esforço e vai conseguir pagar à vista. A gente nunca sabe, perdido por perdido, pelo menos foi uma tentativa. Se você recuperar aí sei lá, daqueles 10% irrecuperáveis de cartão sem limite, se você conseguir recuperar 2% já é alguma coisa. Então, vale a pena você insistir. Né? Contato telefônico, poxa, você olhou lá, viu todos os seus pedidos, seleciona de repente os de maior valor, dá uma olhada, vê o que você consegue fazer, de repente ligar para o cliente, ah, pagou o boleto, não sei, eu vi que o senhor não pagou o boleto, está com alguma dúvida, alguma dificuldade. A gente lançou uma pesquisa uma vez, recente até, para ver a questão de conversão de boleto, que a conversão de boleto não é boa, né? Isso de ninguém. E aí, o que foi mais assim surpreendente para a gente é que o maior motivo de não pagamento do boleto é que as pessoas só não conseguiam imprimir o boleto para pagar. Tipo, internet banking para quê, né? Então, assim, muitas vezes a gente não imagina as coisas que acontecem do outro lado. Então, se você tiver um tempo, de repente vale a pena você investir o seu tempo nisso, ao invés de investir o seu dinheiro tentando trazer mais visitante, para virar mais lead, para ter mais oportunidade. Então, é também um ponto interessante onde você investe tempo. A gente sabe que tempo é dinheiro também, mas você não precisa realmente de investimento financeiro, às vezes, para ter um resultado. Se preocupe com a saúde das suas transações. Essa eu fiz questão de colocar,
Porque muitas vezes a gente vê lojista tentado aprovar aquela transação e aí eles ligam e falam, Dani, mas é uma transação de 30 mil reais, como que vocês recusaram e não sei o que e tal. Eu vou aprovar. E aí a gente fala, olha, foi por... muitas informações, elas são confidenciais. A empresa não pode fornecer. Porque são informações confidenciais da pessoa, enfim, do comprador, do dono do cartão. Você não pode falar. Mas a gente recomenda não fazer isso. E aí o lojista ele fica naquela coisa que eu entendo totalmente. Acho que se eu não conhecesse, eu também ia ficar naquela. Vai lá e aprova. Puta, aí é batata. Dá 15 dias chargeback. Então, assim, tem que tomar cuidado, porque uma venda ruim que a gente finaliza, ela se torna um prejuízo, e aí é um problema. Até brinco, né? Eu falo, se o Sérgio Moro chancelar, a gente libera. Se não, é melhor deixar como tá. Né? Coloquei até ele aí com um olhar penetrante, assim, mas não foi pra intimidar ninguém, juro. Agora que eu percebi que ele tá meio estranha essa foto. Então, assim, a primeira coisa que eu posso falar sobre isso é nunca trabalhe desprotegido. Nunca. Por mais que você imagine que o seu produto ele não é visado, que você não vai ter fraude, que teu ticket médio é pequeno, não trabalhe sem uma proteção de risco, porque o produto não visado ele serve como teste de base de cartão. E se você pega um fraudador, um hacker que testa lá na tua loja uma base de 1.000 cartões e desses 1.000 cartões passa 300, você já tem aí um prejuízo. Então, assim, pensa nisso também. Normalmente as quadrilhas, e aí eu tô falando de quadrilha especializada mesmo nisso, né? As quadrilhas, elas vão procurar loja nova, loja sem selo de antifraude e lojas de produtos não visados, porque eles sabem que ali ele tem uma chance maior. Então ele não está querendo comprar a fruta que você vende online. Ele está querendo saber se aquele cartão ali passa para ele ir num outro numa outra loja e comprar lá o eletrônico, o perfume, o tênis, seja lá o que for. As moedinhas de Pokémon Go, né? Vai saber agora. Acho que vai começar a ter fraude nisso. Enfim. Então, precisa ter ciência disso e nunca trabalhar desprotegido. É a mesma coisa de um seguro de carro. Você paga, você não quer usar, mas enfim, no final das contas, se você tiver um problema, é mais barato do que se você não tivesse aquele custo. Né? Eu tenho também, atendo lojas que vem, né, justamente nessa experiência. Ah, não, eu estou passando direto com o adquirente, que é mais barato, eu não vou pagar antifraude porque não precisa, não sei o quê. Toma um rombo, vem desesperado. E assim, gente, é desesperador mesmo. Porque uma loja que tem, sei lá, um rombo, seja de 300 mil, de 30 mil, dependendo do tamanho da loja, fecha a operação. Então, assim, adquirente não quer saber. Teve chargeback, debita. Não tem conversa, até tem conversa, mas essa conversa muitas vezes não leva a nada. Então, é um ponto realmente de muito crítico. Né? Acompanhe e monitore os resultados. Então, cobra lá teu fornecedor de risco, por que que tá reprovando muito, por que que não tá, por que que tá isso, o que que aconteceu aqui. Seja chato mesmo, não tem problema nenhum. Todo mundo que trabalha com isso está lá para isso, para ouvir feedback, para tentar resolver, para tentar melhorar. Então, tenta gastar um tempo com isso. Eu sei que é difícil, é corrido, quem trabalha com e-commerce, quem tem operação pequena, é muita coisa para fazer, é pedido para despachar, é campanha para montar, e-mail marketing, não sei o quê, mas tenta olhar para isso. No final, eu vou apresentar um caso real, um case que a gente fez, que é bem isso, é bem legal. A gente mostra como as coisas podem melhorar sem precisar investir mais. Agora, eu coloquei, não confunda acompanhar com tomar decisão, que é aquilo que eu falei. Uma coisa é você acompanhar, é você querer saber, olhar e tudo mais. Outra coisa é você querer tomar a decisão por si próprio. Você pode? Pode. O e-commerce é seu, a loja é sua, você faz o que você quiser. Mas é bastante arriscado. E comprometa-se com a informação. Isso também é muito importante. O que o antifraude precisa para poder fazer uma análise correta? De informação correta. Então, a gente tem, infelizmente, experiências onde os lojistas começavam a driblar, dar o jeitinho brasileiro para fazer passar a transação. Isso depois
vira fraude e aí é um problema danado, porque muitas vezes ele fala que o meio de pagamento aprovou e aí a responsabilidade é do meio de pagamento que aprovou, mas o lojista mandou dado que não era e isso, enfim, causa um conflito gigante e um prejuízo enorme. Então, ter o comprometimento com a informação que está sendo passada, com a forma que ela está sendo passada, é muito importante. E chargeback é coisa séria. Então, quando a gente fala de chargeback, ele não é só a questão do prejuízo financeiro. Então, sei lá, você vende serviço, algum tipo de serviço, e aí você fala, ah, não, eu vou aprovar tudo, porque se eu tiver 10% de chargeback, isso para mim não representa nada, porque eu não tenho produto, ou meu produto é ticket médio muito baixo, vou assumir o risco e dane-se. Chargeback não é só prejuízo financeiro, você pode ter sua loja descredenciada, e uma vez que você for descredenciado dos adquirentes, você não pode mais vender via cartão de crédito. Se você não vende via cartão de crédito, você está fora do jogo. Então, é uma coisa também que o lojista precisa saber. Sempre você começa a exceder um percentual de chargeback tolerado ali pelos adquirentes, você vai receber uma multa, que não é uma multa barata. Não, você vai receber primeiro uma advertência, né? Ele vai te avisar. Depois você vai receber uma multa, que não é uma multa barata. Você vai precisar pagar a multa para continuar transacionando. E aí, depois de uma terceira, se você continuar com o mesmo comportamento, você é descredenciado e aí não tem conversa. Então, prestar atenção nisso também. E aqui eu coloquei uma linha de conversão aí, só um case real, um cliente nosso. A gente ficou muito feliz. Inclusive, quem mandou para a gente esse estudo foi o próprio gerente financeiro lá de e-commerce. Gerente financeiro, gerente de e-commerce, gerente de vendas, né? O famoso faz tudo da operação, que a gente já está acostumado, que mandou pra gente. Ele falou assim: olha que legal que a PayU fez. Não é porque é a PayU, eu até nem ia falar o nome, desculpa. Assim, mas é porque o fornecedor de pagamento que está trabalhando com ele ajudou a melhorar os índices. Pode ser eu, pode ser meu concorrente, desde que você saiba ali olhar todos os pontos e ver o que realmente está sendo feito e a atenção que está sendo dada. Então, aqui, dentro dos investimentos, né, dele, das visitas, das conversões e dos pedidos, inclusive foi isso daqui que originou essa apresentação toda e deu a ideia da gente falar sobre isso. Né? Foi esse case real aqui que encadeou todo esse estudo e essa divisão aí de conhecimento. Dentro de todos os investimentos que ele fez, ele captava, então ele tinha de vendas lá concretizadas, né? Pagou, clicou, colocou os dados do cartão ou imprimiu o boleto, finalizar a venda. Ele captava cerca de 300 mil reais mês. Desses 300 mil, ele convertia 55%. Então ele tinha lá o faturamento de 165 mil. Sei lá, vamos chutar um investimento aí, ele investia, não sei, 30 mil reais e convertia 165 no final das contas. Depois de, né, tudo que a gente fez, de melhores práticas e tudo mais, e bem isso, um estudo de análise de fila, de conversão e tudo mais, com o mesmo investimento, sei lá, os mesmos 30 mil, ele continua captando os 300 mil, a conversão dele subiu para 85 e o faturamento final dele era 255. Então é isso o que a gente fala que a gente quer mostrar quando a gente fala de funil de conversão. É o que você pode fazer para melhorar a sua conversão sem aumentar o seu investimento. E são coisas que muitas vezes não é você quem faz, né? São os seus fornecedores, mas você precisa acompanhar, você precisa medir, você precisa saber. Esse cliente, inclusive, o que a gente conseguiu identificar no case dele, né? Ele fazia captação por vários lugares. Então, ele fazia Google, ele fazia Facebook, Instagram, enfim. A gente percebeu que do público que ele capturava via Facebook, a conversão era baixíssima. A gente tinha um percentual enorme de cartão não aprovado em operadora e uma quantidade enorme de fraude. Então, o que ele tomou a decisão? Ele falou: não vou mais investir em Facebook, porque o Facebook para mim não funciona. Do investimento que eu faço, eu consigo atrair um monte de visitante, um monte de gente interessada, as pessoas vão lá, vão no carrinho, finaliza a compra, mas não converte no final.
Então ele falou, não vou mais investir em Facebook, foi lá, investiu em outra de entrada, Google, enfim, e conseguiu com isso, por isso também que ele conseguiu aumentar chegar nesse nível, né, de aumento de conversão, porque ele fez a gente fez todo o caminho de ida e de volta, né? Então qual é o lead ruim? Onde que está chegando, né? De onde está vindo? É daqui, putz, desse canal. Então esse canal para mim não funciona, vou parar de fazer. E aqui rapidinho, né? Como seus fornecedores, eles podem te ajudar a converter mais. Então, como já dizia Lulu Santos, para todo mal há cura. Não vamos nos desesperar e vamos procurar aí os nossos antídotos e ver o que a gente pode ajudar. Então, os fornecedores de pagamento, eles precisam realmente estar preocupados com as suas vendas, né? E não só com a promoção da própria marca. Aqui entra de novo a questão do checkout transparente. Quanto menos eu quiser pegar os seus consumidores para enriquecer minha base e mais eu quiser realmente converter aquelas vendas, maior vai ser o nosso resultado. Então, tomar bastante cuidado com as ofertas imperdíveis aí que a gente acha no mercado. Eles precisam se manter atualizados, então nós, né, como indústria de pagamento e de risco, a gente precisa estar sempre atualizado, buscar inovação. Não adianta nada eu oferecer para você, eu tenho todas essas cores aqui, tudo lindo, e é o celular que eu estou te oferecendo. Então isso não resolve. Né? Além de oferecer tecnologia, melhores opções de pagamento, tudo isso faz parte do negócio. Você precisa olhar para tudo isso antes de pensar somente em preço. Preço é importante? Mas o que está vindo empacotado nesse preço? Né? Qual que é o nível de qualidade, qual é o nível de engajamento que esse parceiro tem comigo, quanto ele vai me ajudar realmente e o quanto ele só quer mais um, enfim, isso tudo tem que ser muito levado em conta. A parte boa para vocês, consumidores, né, de serviços de pagamento em risco, é que o nosso mercado oferece de várias opções e realmente vale a pena pesquisar e botar na balança todos esses pontos. Ser comprometido com o resultado, né? Então, eu elenquei aqui 4 pontos que realmente faz melhorar e muito a performance das vendas. A primeira é a retentativa das transações, que é a questão que eu falei para vocês da maquininha. Não perdeu a conexão com o adquirente, mando para outro. Não consegui passar num lugar, vou tentar em outro. Isso a gente é muito conhecido no nosso mercado como retentativa. A análise manual de risco, então tem um comportamento suspeito, tem um valor muito alto, esse dado está estranho, na dúvida eu recuso? Não, na dúvida eu entro em contato, na dúvida eu faço uma análise mais detalhada. Então isso precisa ser feito. Às vezes até o lojista não gosta, ele fala, mas eu estou tendo, sei lá, 10% das minhas vendas indo para análise manual. E isso demora 4 horas para ser respondido para o cliente, mas isso se faz necessário, senão seriam 10% das suas vendas no aprova ou recusa, que seriam recusadas. Relatórios de performance. Então, o seu fornecedor ele precisa ter relatórios ali que você consiga olhar e fazer métrica e ver como é que está performando ou não. E múltiplos canais de venda. Né? Então, é muito legal se você conseguir ter ali o seu e-commerce, de repente você liga para o seu cliente, falei para você, liga para o seu cliente para entender por que ele não pagou. No telefone, você consegue capturar uma transação? Já seria legal do que você mandar um e-mail, ele ter que entrar, enfim. Então, isso também é interessante. A gente faz, mas também vários outros, de repente, também fazem várias formas de entrada. Manda um link para o e-mail, enfim. São várias formas para que você não perca de jeito nenhum aquela venda. Se agarra no cliente e não deixa ele embora. E manter a segurança, né? A segurança e a credibilidade sempre em dia. Para um fornecedor poder oferecer serviço de pagamento, ele precisa ter uma certificação PCI. Então, porque a gente trabalha com dados extremamente sigilosos, com número de cartão, da número de cartão, então existe o processo de tokenização, que até coloquei aqui embaixo. A tokenização, você guarda, no caso, né? Não você lojista. Meio de pagamento, eu guardo o cartão do seu cliente, numa segunda compra, ele não precisa mais colocar número de cartão. Então, isso facilita o processo de compra e tudo mais, mas para isso é necessário uma certificação, que é a certificação PCI. Você precisa ver se está em dia, cobrar, perguntar, cadê a sua certificação? Posso olhar? Você pode me mandar? Isso
são coisas que você acaba se resguardando de um problema maior, né? E um sistema de análise de risco. Então, como eu falei, muitos fornecedores de pagamento já têm os seus próprios sistemas de análise de risco, ou você consegue contratar a parte também, o sistema de análise de risco, mas é importante. Até porque outra coisa ruim é você ter a sua loja vinculada à fraude, né? Então, muitas vezes aquele chargeback ele não vai fazer diferença para você no final do dia. Sei lá, você pode pensar, se eu tiver, você estima, de repente, se eu tiver até X% de chargeback, isso está ok na minha operação. Mas e a reputação? De repente, você ter a sua loja vinculada à fraude? Porque a pessoa, muitas vezes a pessoa que sofreu, então eu tenho lá os dados do meu cartão roubado. Não foi roubado no seu site. Porque, na verdade, você está sendo tão vítima quanto eu. Mas eu vou ficar com aquela. Ah, não, olha, fulano comprou no site tal com os meus dados de cartão. Aquele site é fraudulento. A gente sabe como as informações elas vão chegando tortas. Então, ter, de repente, a sua loja vinculada a isso não é legal. Então, mais um ponto aí para se ter um sistema antifraude. E só para finalizar, gente, eu só vou falar rapidinho quem nós somos, né? Fica, vai ter bolo, rapidinho, prometo, porque a gente conversa caramba e, enfim, eu não quis apresentar a empresa logo de cara, porque eu gosto de passar realmente o conteúdo, que é o objetivo de estarmos aqui. Mas a PayU, ela é uma empresa do grupo Naspers, que é um grupo investidor sul-africano bem grande. Eu coloquei aqui alguns negócios que nós temos. Ela absorveu recentemente a operação do Bcash. Então, o Bcash era uma empresa mais antiga no Brasil, né? Vocês podem até ter um conhecimento maior. Agora, o Bcash, ele é PayU. Se você entrar no site do Bcash, já tem lá, Bcash agora é PayU. E não é mais uma empresa do Buscapé, apesar de nós ainda sermos do mesmo grupo, né? Então, o Buscapé e a PayU são do mesmo grupo investidor, mas o Bcash, ele sai do Buscapé e vai para baixo da PayU, ok? E nós temos também o F-Control, que é a gestão de risco. Onde nós estamos? A PayU ela tem aí presença mundial, tá? Então são mais de 16 países ao redor do mundo, mais de 250 opções de pagamento, milhares de compradores, enfim. Na América Latina nós estamos em 7 países, uma única integração, então a nossa plataforma ela é multimoeda. Se você tem uma loja Dot Store aqui vendendo no Brasil e de repente você pede para a Dot Store abrir uma loja para você no México, a gente já está preparado a receber no México. A gente também faz envio de dinheiro para fora, câmbio. Então, é uma plataforma internacional. E a gente oferece a terceirização completa de pagamentos online. Tudo que você precisa sobre adquirência, a gente faz tentativa de pagamento com Cielo, Rede e GetNet. Nós temos o nosso gateway próprio, nós temos o nosso sistema antifraude, que é o F-Control. Então, a nossa ideia é justamente dentro de um fornecedor só, você poder cobrar tudo isso que eu falei aqui que vocês podem cobrar. E para isso está aqui nós na PF, pessoa física e não Polícia Federal, assim eu espero, né? E como nos encontrar. Então eu sou Daniele Martins. Meu Skype está aí, Daniele M. Martins, disponível para quem quiser conversar depois, tirar dúvida, fazer elogios ou críticas. Fiquem à vontade. Meu LinkedIn está aí para quem quiser se conectar. Sempre que surgir alguma coisa nova, eu estou postando. O Felipe Rodrigues é meu braço direito, que está aqui comigo e com a Carol. Ele é executivo de alianças, ele trabalha junto com a DOT. Né? E a gente está sempre em sinergia aí. Também tem o Skype dele, para quem quiser falar, tirar dúvidas, saber mais, saber propostas, enfim, reclamar, falar mal de mim, pode falar para ele. Tem o e-mail dele também. Presta atenção que tem só uma diferença. O meu é daniele.martins@peiulatam.com e o do Felipe, felipe.rodrigues@peiu.com.br. Só para a gente não fazer confusão. E o LinkedIn do Felipe tem o nosso site também, para quem quiser mais informações. Agora eu vou para a página obrigado e responder, ver se temos alguma pergunta aqui. Carol, a pergunta é para você. O vídeo vai estar disponível para ver depois? Cheguei tarde. Sim, vai estar disponível sim. Legal. O Alberto está perguntando também, que trabalha com outro meio de pagamento, e perguntando se essas operadoras têm algum trabalho específico que melhora nas conversões. Então, Alberto, o ideal é que sim, né? Então,
Porque a gente entende que cada segmento ele tem lá uma regra específica de análise, né? Você não pode comparar um produto de alto risco com um produto de baixo risco. Você tem que entender onde que você está perdendo conversão, que é justamente o que eu apresentei no final. Não sei se você chegou a ver o case real que eu coloquei. Está perdendo conversão onde? É na operadora, é no antifraude. Se é na operadora, por quê? Porque você está captando leads que não convertem, ou de repente você está apresentando uma resposta ruim para o seu cliente e aí está perdendo venda que poderia ser convertida. Então, o ideal é que tenha, né, que você possa conversar com alguém sobre isso, analisar os relatórios e ver o que pode ser feito. E qual a diferença e vantagem entre a PU e a Braspag? Tá, isso é uma pergunta ótima. Eu até fiz um minuto de e-commerce aqui com o pessoal da DOT também, com a Carolzinha, para falar qual a diferença entre facilitador de pagamento, gateway e adquirente. Então, aqui basicamente a PayU é um facilitador de pagamento. Eu te ofereço todos os serviços que você precisa comigo, tá? Então, você vai falar comigo se você quiser falar sobre conversão. Você vai falar comigo se você quiser falar sobre, sei lá, risco. Você vai falar comigo se você quiser saber o porquê que a operadora X, Y ou Z não tá convertendo bem e por que o cartão não passou na Cielo e passou na rede, um exemplo. Então, tudo que você precisar referente a pagamento, você vai falar comigo. Eu sou seu único contato sobre que englobo todos os serviços que você precisa. A Braspag, ela é um gateway. Então, a Braspag, somente Braspag, ela não opera, ela não consegue operar sozinha. Então, os gateways, eles sempre estão ligados a algum adquirente e algum antifraude, não necessariamente porque você consegue operar através de um gateway e um adquirente sem o antifraude. Então, provavelmente você deva usar Braspag e Cielo ou Braspag e Rede, algum adquirente que você tem por trás. O que seria um adquirente? O adquirente, ele é justamente o órgão, né, a empresa certificada pelas bandeiras Visa, Master, Amex, Elo, para fazer processamento de transação. E também com os bancos. Itaú, Unibanco eu fui longe, hein? Itaú, Bradesco, Santander, enfim. Então, o adquirente, você sempre precisa de um adquirente para processar. Todo mundo precisa. Então, PayU, eu preciso ter um contrato com o adquirente para poder processar o seu pagamento. Então, você se credencia comigo e eu uso o meu contrato que eu tenho com a Cielo, com a Rede e com a Get para poder processar as transações. A Braspag, ela captura a transação e ela manda para algum adquirente para poder processar a transação. Então, sem esse cara, ninguém processa a transação de cartão no Brasil. É impossível, tá? Então, isso é um adquirente. E no caso, a E-Rede. A E-Rede é um serviço eletrônico, digamos assim, um serviço de e-commerce da rede. Então, é como se ela fosse o que eu sou, só que só vinculado ao adquirente rede, entendeu? Então, ela tem lá uma série de serviços adicionais, só que vinculados ao adquirente da rede. Então, você consegue trabalhar com e-rede? Consegue, só que você tem o e-rede e você tem a rede por trás. Você consegue trabalhar com a Braspag? Consegue, mas você tem a Braspag e tem a Cielo. Você tem, sei lá, a Stone e a GetNet, não sei, tô chutando. Então você sempre vai precisar desse par, ou você contrata o serviço completo com todos os adicionais, e aí o facilitador de pagamento ele tem também o serviço de conciliação, ele tem acompanhamento de vendas, tem alguns serviços adicionais que fazem sentido, né, para o meu negócio. Porque se eu fosse exatamente igual a um adquirente, você poderia se ligar no adquirente direto. Então, eu tenho toda uma gama, eu e meus concorrentes facilitadores de pagamento, nós temos toda uma gama de serviços adicionais para fazer sentido a nossa existência. Né? Então, basicamente é isso. Espero que eu tenha conseguido aí tirar as suas dúvidas. De nada, Alberto está agradecendo. Alguém tem mais alguma dúvida? Quer perguntar sobre alguma coisa? Não? Tranquilo? Bom, pessoal, então eu acho que é isso. Eu agradeço aí a presença de todos até o final. Não sei se a Carol quer encerrar com alguma coisa, mas eu fico por aqui, então.
Estou aí com os meus contatos disponíveis, deixa eu até voltar. Os meus contatos e os do Felipe estão aí na tela. O que vocês precisarem, a gente está realmente à disposição. Tá bom? Obrigada, pessoal. Boa tarde.